Década de 70, na Universidade da Califórnia, Richard Bandler e John Grinder queriam compreender como alguns terapeutas da época eram tão bons em suas intervenções clínicas. Fritz Perls, Virginia Satir e Milton Erickson eram conhecidos por conseguirem resultados extraordinários para pacientes que não tinham um bom resultado com outros profissionais da área. Bandler e Grinder passaram a analisar as intervenções desses três profissionais com o intuito de descobrir o que gerava esses resultados tão positivos. Começaram a mapear e decifrar as ações que eles executavam quando estavam atuando. Depois disso, a ideia foi modelar os padrões de linguagem e de comportamentos identificados nesses terapeutas e repetir o que eles faziam. Como se você desse um Ctrl+C e Ctrl+V no seu computador, entende? Começaram a replicar os padrões em grupos de estudos e foram percebendo que estavam conseguindo resultados do mesmo nível que aqueles experientes profissionais. Ao longo das práticas, foram lapidando esse processo de copiar e colar, pegando só o que era de fato importante para gerar resultados. Descobriram que existe uma conexão entre processos neurológicos, linguísticos e de padrões de comportamentos aprendidos através da experiência. Decidiram sistematizar esse conhecimento e deram o nome de programação neurolinguística, uma disciplina focada em estudar como o cérebro e a mente funcionam, como criamos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, emoções e como podemos influenciar, modificar e aprimorar esse processo. Programação foi adotado da informática para sugerir que nossos pensamentos, sentimentos e ações são simplesmente programas habituais que podem ser moldados por uma atualização do nosso, entre aspas, software mental. Neuro refere-se ao nosso sistema nervoso, nossas emoções, sensações, aos caminhos mentais dos nossos 5 sentidos de visão, audição, tato, olfato e paladar. E linguística refere-se à nossa capacidade de usar uma linguagem e à forma como determinadas palavras e frases refletem o nosso inconsciente. Refere-se também à nossa linguagem silenciosa de atitudes, gestos e hábitos que revelam nossos estilos de pensamentos, crenças e outras coisas mais. Esse é um resumo rápido de como a PNL surgiu e o que ela é efetivamente. Apesar de surgir em um âmbito terapêutico, a PNL não se restringiu a essa área. Conforme mais praticantes foram surgindo, mais ela foi sendo aperfeiçoada e explorada em outras áreas, como, por exemplo, a comunicação, vendas, negociação, coaching, mentoria, educação e muitas outras. Ok. Se alguém tiver com alguma dificuldade aí, não está vendo a PowerPoint, aí avisa o Michael lá no chat, por favor, para a gente ir acertando, né, o nosso caminho aqui com a ajuda da tecnologia. Programação neurolinguística, então, um pouquinho de história. E eu estava dizendo, a nossa intenção com essas lives, com essa sequência de encontros, é trazer essa informação, porque eu acredito que o conhecimento é importante para ser compartilhado, né? Então, na medida que eu tenho conhecimento de alguma coisa, eu não divido esse conhecimento, eu compartilho, eu multiplico. Se eu dou o meu conhecimento para você, se eu compartilho o meu conhecimento com você, na verdade você sai com uma ideia, talvez nova, e eu continuo com a minha, com o meu conhecimento. Portanto, o conhecimento não é dividido, o conhecimento é multiplicado. 2 pessoas compartilham um conhecimento, 3, 4, e ele vai se multiplicando. E com isso, isso atende, né, àquela máxima que diz, olha, não tem muito jeito, ou você aumenta o seu conhecimento, ou diminui os seus sonhos. E diminuir o sonho não deve ser nada agradável, né? Porque o estímulo é para sonhar. Vamos sonhar, sonhar grande.
cabeça nas estrelas, como eu disse na live passada, e pés no chão. Por falar nisso, estão fazendo suas metas, escrevendo suas metas, debaixo do modelo da meta esperta? Ok. Então, é nossa intenção trazer esse conjunto, esses encontros, para disseminar um pouco do que é a programação neurolinguística e como cada um de nós pode se aproveitar desses conhecimentos para se comunicar melhor, para se relacionar melhor, para fazer a sua autogestão emocional, para minimizar e até eliminar conflitos interpessoais, para entender um pouco mais como eu funciono, eu mesmo funciono, e como o outro funciona. E assim ajustar as minhas ações para gerar empatia, gerar uma forma de relacionamento mais saudável, mais harmônica, mais dinâmica por esse mundo veloz e caótico que nós temos aí. E aí, vamos seguir uma sequência de slides e qualquer pergunta você vai colocando aí no chat para o Michael depois contabilizar isso e a gente respondendo na medida do possível. Ou depois também por e-mail ou por WhatsApp para esclarecer as perguntas. E nós vamos passar o link com esse material lá no final para você baixar o material e, mais uma vez, rever a live junto com o material agora seu e você vai estudando, porque vai repetindo essas informações até que você se aposse desse conhecimento para fazer disso talvez uma filosofia de vida, se fizer sentido para você. A primeira delas é Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Está escrito lá em algum momento: quebre as correntes do pensamento e você quebrará as correntes do corpo. Quando Fernão Capelo Gaivota está aprendendo a voar. Esse livro é uma excelente metáfora para o que a gente aprende na PNL, a quebrar as correntes do pensamento, do nosso pensamento, e a nossa linguagem põe correntes, põe grades na nossa cabeça. É o que o outro disse: eu só percebi que era inteiramente livre quando eu vi que era possível retirar as grades da minha cabeça. As nossas prisões estão dentro da nossa cabeça e não tanto no mundo. Não são as circunstâncias do mundo que limitam a nossa vida. Está quase tudo aqui dentro, na cabine de comando, e nós vamos ver isso com muitos detalhes. Um outro pensamento, agora, de um filósofo bem antigo, um filósofo antes de Sócrates, Protágoras. Protágoras disse: como cada coisa aparece para mim, assim ela é para mim. Como cada coisa aparece para ti, assim ela é para ti. Portanto, o homem é a medida de todas as coisas. O que ele quis dizer com isso é: assim é, se lhe parece. E é exatamente o que a gente estuda. Quando nós formos ver mais adiante o modelo de percepção que a programação neurolinguística traz para nós e pegou da psicologia, como nós percebemos o mundo, com nossa visão, audição, tato, olfato e paladar. Percebemos primeiro com os nossos sentidos, captamos o real com os nossos sentidos. Só que acontecem muitas transformações aqui dentro, e essas transformações me levam a interpretações que são diferentes para cada um de nós, desse mundo real, criando em mim uma realidade. Então, cada coisa pode parecer para mim de um modo e para você de outro modo. Tudo a ver com os nossos estudos da programação neurolinguística. Eu costumo dar o exemplo do chocolate. Quem me conhece, vocês que estão aí me assistindo e já me conhecem, sabe da história do chocolate. O chocolate é bom ou ruim? Alguns de vocês devem dizer: nossa, eu adoro maravilhoso, chocolate. Maravilhoso. Chocolate é vida, uma vez uma menina me disse: chocolate é vida, Mário. E eu não gosto. Sorvete, então, melhor ainda. Quem não me conhece ainda, né, tá nos vendo agora, tá conhecendo agora,
acha até estranho, né? Mas que ser é esse que não gosta de chocolate, né? Veio de que planeta, né? E realmente, eu devo ter nascido com algum defeito no cromossomo 17, porque não gosto de chocolate, nunca gostei, desde criança. E o chocolate, então, é bom ou ruim? Para mim, ele me parece ruim. Não gosto. Não gosto do cheiro, não gosto do gosto. E, para você, talvez, e para muitas pessoas, ele parece maravilhoso, gostoso, excelente. Então, as coisas são do modo que parece ser para cada um de nós. Vamos ver isso depois, com detalhes, e de que forma esse entendimento impacta a nossa atuação. O mundo é uma representação minha e também vai muito além da minha representação. Quem disse isso? Outro filósofo, agora mais contemporâneo, Schopenhauer. Era um filósofo que alguns chamam ele de pessimista e tal, mas não é tanto. Ele tinha uma maneira bem peculiar de olhar para o mundo real e fazer a tradução desse mundo. E ele escreveu um livro bastante volumoso chamado O Mundo como Vontade e Representação. E lá está essa afirmação. O mundo é uma representação minha. Quer dizer, o mundo se parece para mim de uma forma, eu o represento de uma determinada forma. E o outro que está aqui ao meu lado já vê algo diferente nesse mundo. Olá, uma barra de chocolate. E a mim, um brigadeiro numa mesa de doces de uma festa qualquer, não me comove. Então, esse mundo é a minha representação. É como eu vejo, como eu percebo, como eu o sinto. Agora, de que modo essas pessoas tão diferentes na maneira de ver o mundo podem interagir sem conflito? Será que é possível? Pode sim. Vamos ver mais adiante. Segura a ansiedade. Agora um pouquinho de história. Maicon, tá tudo bem aí? Você quer falar alguma coisa? Opa, tá tranquilo, Mário. Rapidamente, um pouquinho de história que já foi passado ali no vídeo, mas bem rápido então, e a gente volta nisso, como eu estou dizendo, né? De vez em quando a gente revisita. A PNL não foi criada do nada. A PNL foi sistematizada por esses dois caras aí, John Grinder e Richard Bandler. Na verdade, havia um terceiro personagem, né? Assim como os Beatles, né? Tinham um quinto Beatle ali que estava sumido na história. A PNL também tinha um terceiro personagem chamado Frank Pucelic. E ele apareceu recentemente. Ele sumiu lá depois que a turma começou a trabalhar com a PNL. Ele começou também e tal, mas depois deu uma sumida e reapareceu recentemente o Frank. Mas conta a história que esses dois aí fizeram um trabalho de sistematização de coisas que já existiam. Na verdade, o que eles fizeram, em primeiro lugar, foi modelar terapeutas muito eficientes na época, na década de 70. Aí, olha, na Universidade da Califórnia, de Santa Cruz, na Califórnia, naquela década de 70, 75, por aí, eles dois, o Richard Bandler e o John Grinder, o Bandler era já matemático, estava estudando psicologia, e o John Grinder era linguista. O Bandler, que, na minha humilde opinião, eu considero o grande gênio da PNL, né, que sistematizou muita coisa interessante na PNL, chegou para o Grinder e disse, olha, eu estou olhando aqui a atuação desses terapeutas e eles, parece uma coisa mágica, rapaz. Eles, com as palavras, eles conseguem mudar a história de vida e os comportamentos das pessoas. Será que existe algum padrão na linguagem dessas pessoas, desses clientes deles, e até mesmo do terapeuta? Porque terapia, vocês sabem, é linguagem. A gente senta diante do terapeuta e começa a falar das nossas questões, das nossas idiosincrasias, e o terapeuta, utilizando a técnica dele, ele vai pensando o não dito, que está nas entrelinhas, e fazendo vir à nossa consciência as questões que a gente não tinha dado conta. E consciência é cura. Quando vem a consciência,
está praticamente resolvido, só se não se quiser resolver, né? É aquele famoso momento, então é por isso que eu faço isso? E aí a gente pode mudar com algumas dinâmicas e tal. E a PNL se apropria muito dessa questão de trazer a consciência e, com algumas dinâmicas, mudar comportamentos e mudar até crenças, até a dinâmica do pensamento, a estrutura de pensamento e fazer a pessoa modificar padrões repetitivos e desadaptativos da sua vida. O Richard Bandler e o John Grinder começaram a observar esses três terapeutas, Frederick Perls, Fritz Perls, Virginia Satir e Milton Erickson. O Perls foi o criador da Gestalt terapia. Perls, tudo começou na mão de Freud, né? Todo mundo comeu na mão de Freud. Depois começaram alguns discípulos a criar as suas vertentes, porque, é claro que é interessante, às vezes, discordar do mestre e criar, ampliar o modelo que já está aí com novas observações, pesquisas e adicionar dinâmicas que podem ampliar o modelo de mundo das pessoas. E o Fritz Perls criou a Gestalt terapia. A Virginia Satir era uma terapeuta de família muito reconhecida naquela época. Ela trabalhava com o que se chamava de escultura familiar. Ela colocava as famílias dentro do consultório e promovia verdadeiros milagres, né? Fazendo famílias desestruturadas encontrarem o caminho da harmonia. E o Milton Erickson, que trouxe uma nova abordagem para a, então, hipnoterapia. A hipnose ganhou até o nome dele, hipnose ericksoniana, porque ele mudou a forma de atuar da hipnose clássica para uma hipnose mais conversacional, mais relaxante, menos invasiva. A gente costuma até dizer que a linguagem da hipnose ericksoniana é a linguagem materna. E esses três terapeutas, o Fritz Perls, nessa época, já era falecido. Ele faleceu em março, se não me engano, março de 70. Mas haviam vídeos, né, dele, filmagens da atuação dele. A Virginia Satir era viva, ela até prefaciou o livro que eles criaram, o primeiro livro da programação neurolinguística. Eles dois, o John Grinder e o Richard Bandler, dedicaram a Virginia Satir e ela fez o prefácio dizendo assim: esses dois garotos me fizeram entender o que eu fazia, que eu não sabia direito o que fazia. E eles, através da modelagem da atuação dela, explicaram a ela como ela atuava. E o Milton Erickson foi apresentado a eles dois depois por uma outra figura que também contribuiu bastante com a PNL, chamada Gregory Bateson, um antropólogo que fez muitas contribuições para o desenvolvimento da programação neurolinguística. E depois vieram outros e outros autores, e ao longo dos nossos encontros vocês vão tomar contato com outros autores, muitos profícuos em escrever sobre e desenvolver a programação neurolinguística. E, para a gente ir direto ao ponto, vamos agora entrar num conteúdo chamado pressuposições da programação neurolinguística. Poderíamos também chamar de pressupostos da PNL. Poderíamos também chamar de princípios da PNL. Poderíamos também chamar de a nossa, entre aspas, Bíblia da PNL. Essas pressuposições são afirmações. E eu vou mostrar algumas somente, não todas. Algumas aqui hoje, para não haver um impacto muito grande. Porque algumas delas, talvez a primeira vez que algumas pessoas vão entrar em contato com esse tipo de pensamento. E talvez haja alguma reação. Não, peraí, o que você está falando? E eu peço calma, paciência, porque tudo vai ser dissecado e ao longo dos modelos, a PNL trabalha com muitos modelos. O que é um modelo? Um modelo é uma abstração da realidade. Nós montamos um modelo, mostramos com esse modelo como funciona uma parte
do mundo real, da realidade que nós construímos aí. E então, entendendo pelo modelo, nós podemos aí caminhar no mundo real, porque se funciona aqui, funciona no mundo real. As pressuposições vão ser trabalhadas futuramente em diversos modelos da PNL, e aí vai ficar bem claro. E eu recomendo fortemente que você baixe esse material depois, quando receber o link, e escreva essas pressuposições da PNL, essas afirmações, são pequenas afirmações, e pense, reflita sobre elas, e comece a observar isso no seu dia a dia, como funciona, haja como tal, e você vai ver funcionar. Bem, vamos começar. Para começar a fazer as afirmações das pressuposições da PNL, vamos começar por essa afirmação aí, que não é da PNL. Isso aí vem de Heráclito de Éfeso, da filosofia pré-socrática, 400 e poucos anos antes de Cristo. Heráclito dizia, tudo flui. E está aí escrito, em palavras atuais, a natureza do universo é a mudança. Tudo muda o tempo todo. Aliás, um filósofo, poeta dos momentos atuais, também diz isso e nós cantamos junto com eles, né? Com ele. Já sabem quem é? Nada do que foi será igual ao que a gente viu há um segundo, há um minuto. Tudo muda o tempo todo. Né? Lulu Santos. E, partindo dessa premissa, a natureza do universo é a mudança, isso nós já entendemos. Aliás, no mundo de hoje, isso já está entendido. A questão hoje é a velocidade da mudança. Tudo está mudando muito rapidamente, principalmente em termos de tecnologia. Muito rapidamente as coisas estão se transformando. Então, partindo dessa afirmação, que eu creio que todos entendem e aceitam, está tudo mudando o tempo todo, vamos para o nosso primeiro princípio da PNL. O mapa não é o território, apenas uma representação daquele território. Guarda isso, escreva isso, repita isso várias vezes. Essa é uma metáfora. Então, nós trazemos isso como uma metáfora para a nossa atuação na vida. O mapa que cada um cria da realidade, da vida, do mundo, não é o mundo, não é o real. É apenas uma representação que está na nossa cabeça. Como surge essa representação? Vamos ver isso futuramente quando virmos o modelo de percepção da programação neurolinguística. Aí nós vamos ver como surge esse mapa, não é? Essa representação do mundo real. Caramba, eu estou vendo o mundo real, como é que eu faço uma representação diferente dele aqui? Por que isso acontece? Vamos ver isso com detalhes e vai ficar bem claro. Por enquanto, guarda essa afirmação, leia, releia, reflita sobre ela. O mapa não é o território. Eu posso até, numa conversa, dizer para uma pessoa que está me fazendo uma afirmação qualquer sobre algum fato, dizer, olha, esse é o seu mapa. Eu penso diferente sobre essa questão. Eu vejo, eu percebo diferente. Esse é o seu mapa, o meu é diferente. Ok? Essa é a primeira pressuposição da PNL e, para reforçar aquilo que eu disse, a PNL não foi criada. A PNL, na verdade, eles foram pegando as coisas que já existiam e foi sistematizando num corpo de conhecimentos muito útil para a nossa vida no dia a dia. Essa afirmação foi tirada de uma afirmação de um gramático. Alfred Korzybski, o nome é bem complicado, Alfred Korzybski, na década de 1930, mais ou menos, Korzybski trabalhava com a chamada gramática transformacional, que depois Noam Chomsky também trabalhou com essa gramática, e nós pegamos um modelo dessa gramática transformacional e trazemos para nós estudar também. Essa afirmação é de Korzybski.
o mapa, ele dizia, ela é um pouco mais completa, ele dizia, o mapa não é o território e a palavra não é a coisa. Porque a gente tem a tendência, né, de quando está com fome, por exemplo, chegar num restaurante, olhar hoje tem fotos, né, mas há uma época atrás eram só as palavras, né? Um prato que eu gosto, que eu me delicio com ele, se eu estivesse com fome, nossa, eu começava a salivar só de olhar as palavras descrevendo o prato. E ele dizia, olha, a palavra não é a coisa, não adianta salivar, espera pelo prato, né, quando vier a coisa. E a expressão era essa, o mapa não é o território e a palavra não é a coisa. Ou seja, aquilo que eu estou dizendo para você não é a coisa que aquilo representa. A palavra, a linguagem, é também uma metáfora. As palavras, as letras, são símbolos que foram criados para representar as coisas no mundo real. Tá? Então, o mapa não é o território, primeira pressuposição da PNL. Segunda, as pessoas fazem as melhores escolhas que podem em dado momento, com as informações que têm. Porque você vai ao mercado e você escolhe, com as informações que você tem, a sua experiência, o seu conhecimento, você escolhe as frutas que lhe parecem melhores. Algumas vezes a gente chega em casa, abre a maçã e ela está passada por dentro, né? Ou abre um abacaxi e ele está passado por dentro. E por fora parecia tão bom. Então eu escolhi com as informações que eu tinha. O meu sistema visual e talvez tátil, opa, essa aqui está boa, levo. E quando vou abrir, não é tão bom assim. Há um tempo atrás a gente ia ao cinema e escolhia um lugar para sentar que me parecia ser o melhor para ver o filme. E daqui a pouco senta um galalau na minha frente e eu fico aqui sem conseguir ver direito. E quem está comigo diz, caramba, que lugar que você escolheu, hein? Na hora que eu escolhi, parecia ser o melhor. Depois, não se configura tão bom assim, né? Então, quando a gente vê aquele nosso amigo, aquela nossa amiga fazendo escolhas que nos parecem complicadas, equivocadas, ela não está vendo. Ela está fazendo a escolha que lhe parece melhor naquele momento. Nós podemos fazer alguma coisa para alertar? Se pudermos, se ela ouvir, se ela nos escutar, talvez a gente possa evitar alguma coisa, algum mal maior, alertá-la para algum problema futuro. Mas muitas vezes a pessoa tem que viver a experiência dela, e então ela não nos escuta. Ela acha que está fazendo a melhor escolha e faz a melhor escolha. Isso ocorre comigo, com você, com qualquer um. Portanto, essas afirmações, elas vão se conectar daqui a pouco e você vai ver que fazem todo sentido. O mapa não é o território. As pessoas fazem as melhores escolhas que podem em dado momento com as informações que possuem. Todo comportamento humano tem uma intenção positiva. Terceiro princípio da PNL. Gente, isso é contundente, não é? Caramba, Mari, você está dizendo que aquele molequinho lá, aquele pivete que roubou o cordão daquela senhora lá na rua, né? Meteu a mão, tirou o cordão, saiu correndo, esse comportamento dele teve uma intenção positiva? Sim. Lamento dizer que sim. É claro que está faltando aí um complemento dessa afirmativa, né? E isso é proposital para que a gente leve o choque primeiro e depois reflita com mais cuidado. Coloque depois de positiva, vírgula, para a pessoa que demonstra o comportamento. Então, o completo fica, todo comportamento humano, por mais estranho que possa parecer, tem uma intenção boa. É útil, naquele momento, para aquela pessoa que demonstrou o comportamento. Então, aquele pivete que tirou o cordão, ou a carteira, ou praticou algum ato ilícito, para ele, o comportamento dele está atendendo a uma necessidade ou vontade dele naquele momento. Está sendo útil para ele naquele momento, muito embora cause um desconforto em alguém, cause um prejuízo em alguém, e por aí vai.
Portanto, eu estou dando assim um exemplo extremo, mas traga isso para a nossa vida comum, para o nosso dia a dia, né? Para quando você recebe talvez uma agressão verbal ou um comportamento mal-humorado de alguém. Evita condenar essa pessoa, criticá-la, julgá-la neste momento, porque o comportamento dela está sendo apenas um comportamento que ela escolheu ter para atender a uma necessidade dela, que eu não sei qual é ainda, mas naquele momento ela está sendo atendida e ela escolheu se comportar daquela forma. Lembra do princípio anterior? As pessoas fazem as melhores escolhas que podem em dado momento com as informações que têm. Então ela vem e se comporta desse modo que para mim me parece agressivo ou inadaptado à situação naquele momento para mim, porém para ela foi útil e atendeu a uma necessidade dela. Todo comportamento humano, por mais estranho que possa parecer, tem uma intenção boa para a pessoa que demonstra o comportamento. Essa é a nossa terceira afirmação de hoje, para ser estudada e analisada e refletida com mais cuidado a cada dia, porque ela pode nos salvar, às vezes até de um conflito. Ao invés de, nesse momento, né, de uma agressão, qualquer que seja, um comportamento que me deixou desconfortável, né, um comportamento de alguém que me agrediu de certa forma, ao invés de me comportar à altura, né, como a gente diz, isso não vai ficar assim. Não. Opa, peraí, eu me lembro desse princípio, esse comportamento está atendendo, de alguma forma, a essa pessoa. Eu não sei como, mas está atendendo. Então, explica o comportamento dela. Talvez não justifique, como não justifica que aquele pivete tenha furtado alguma coisa de alguém ali na rua naquele momento. Não justifica. Tem que ser punido? Isso é outra história. Porém, entende-se o comportamento se a gente olhar com um olhar mais expandido para aquela situação e perceber a escolha que ele fez com as condições que ele tem. Ok? Mário, lembrando nos cursos presenciais, né? Esse era um dos que mais polêmicos, assim, a galera sempre debatia e ficava em cima, né? Porque ele chega a ser incômodo, assim, quando você para pensar em alguns comportamentos de algumas pessoas, né? Você imaginar, cara, existe algo ali por trás que é positivo, claro, é para ele, né? Mas é uma reflexão, assim, pra gente muito grande, você ter que se colocar no lugar do outro e tentar entender o porquê aquele comportamento dele tem digamos assim, um background, algo por trás, o que está sustentando ele a comportar daquela maneira, por mais ruim que seja, né? Exato, que está fazendo ele, né, fazer essa escolha, né, essa opção de comportamento. E isso vai se fechar lá na frente, quando eu falei num dos tópicos, é claro, né, são muitas informações, mas está num daqueles tópicos lá, do primeiro, segundo slide, que quando nós fizermos o exercício, que vai fechar isso. Nós vamos, né, fazer esse movimento de sair da nossa posição e se colocar na posição do outro para procurar entender um pouco mais esse comportamento do outro. E aí a coisa fica clara, caramba, então talvez seja por isso que agiu dessa forma. E isso acalma, apazigua o meu coração. Eu vejo que não é nada pessoal. Dom Miguel Ruiz, não leve nada para o lado pessoal. E você tem o seu coração apaziguado. Vamos fazer esse exercício lá futuramente. E aquela frase boa lá também, como que é? Nada mudou, só eu mudei, tudo mudou. Exato. É um provérbio hindu, né, que o Michael está lembrando aqui, gente. Nada mudou, só eu mudei. Então tudo mudou. Ou seja, Gandhi, né? Veja, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, nós vamos chegar lá paulatinamente. Vamos dar uma estudada agora no quarto princípio da PNL, nós vamos até o 7,
e aí vamos acabar por hoje, tá? Para vocês ficarem pensando nesses princípios durante uma semana. Vão reescrevê-los e vão analisá-los e procurar vê-los no dia a dia. Ver como a aplicação desses princípios já começa a mudar alguma coisa na sua forma de pensar e, quem sabe, na sua forma de atuar. Quarto, já temos todos os recursos internos necessários para fazer mudanças na vida. Isso aí nós vamos ver com mais detalhes ainda lá adiante, como se fizermos um exercício de ancoragem, por exemplo. Quando eu for buscar os meus recursos internos, coragem, determinação, autoconfiança, perseverança, disciplina. Caramba, eu tenho tudo isso? Tenho. Às vezes não sabe acessar esses recursos, mas vai aprender a técnica que vai buscar em você, ou se você pensa que não tem, vai buscar em algum lugar. Nós vamos gerar esses estados de excelência para você atuar no momento que for necessário. Quem disse isso foi Milton Erickson. Milton Erickson, aquele terceiro terapeuta, né, da hipnose ericksoniana, ele atendia com hipnoterapia os clientes dele, e ao se sentar diante dele uma pessoa, ele já considerava dessa forma a pessoa que estava ali à frente dele. Ele dizia, né, claro, para ele mesmo, ele já considerava isso, atendia a pessoa, percebendo, essa pessoa já traz consigo todos os recursos que ela precisa. Ela é corajosa, ela tem coragem, ela tem determinação, autoconfiança. Por uma questão de fragilidade, ela não está sabendo acessar esse recurso, mas ela já tem isso nela. E o que eu vou fazer é só cutucar, é só instigar, para que essa pessoa acorde. Epa, isso eu sei, isso eu conheço. Eu já fiz, eu já atuei assim na vida. E busca aquilo e atua de novo com aquele recurso que tem. Isso é maravilhoso para nós terapeutas. Se tem terapeutas nos ouvindo aí, os terapeutas sabem disso. Quando a gente recebe uma pessoa e ela vai nos contar as questões dela, eu já recebo ela dessa forma. Ela já está completa. O que eu vou fazer é instigá-la, é mostrar, com a técnica que eu conheço, mostrar a ela que ela já tem as respostas dela. Isso é maravilhoso quando a gente considera. Então, mamãe, papai que está aí assistindo, olha para o seu filho. Ele tem os recursos necessários para atuar na vida. Ele já começa a desenvolver, é claro, modelando de papai e mamãe, portanto, olha a responsabilidade, não é? A liderança acontece pelo exemplo. Então, você considere que você tem e mostre isso. Mostre como acessar esses recursos. Você vai aprender a técnica e a dinâmica para acessar isso e mostre para o seu filhote que ele pode acessar esses recursos dele para ele atuar. Para ele, nesse momento, né, que ele está mais, a atuação dele é mais diante dos colegas, dos amigos e no colégio, diante das tarefas escolares, ele tem sim os recursos que ele precisa para ele fazer mudanças, atuar de modo diferente, mudar comportamentos, atuar de modo mais assertivo, mais produtivo, mais criativo, mais dinâmico na vida dele, seja que idade ele tem. Quinto, não existem fracassos, somente resultados. Se não foi como você esperava, então esses resultados podem servir de lição para ajustar as ações da próxima vez. Isso é maravilhoso quando a gente vê que, eu não fracassei, eu apenas tive um resultado inesperado, não era isso que eu queria. Se não era isso que eu queria, o que foi que eu fiz que me trouxe até aqui? Qual o caminho que eu segui? Quais as ações que eu empreendi que me trouxe a esse resultado? E aí eu olho para trás, vendo, olha, o que eu quero fazer da próxima vez? Num projeto semelhante, eu vou seguir o mesmo caminho? Eu vou fazer as mesmas coisas? Essa é a diferença entre o teimoso e o persistente. O teimoso faz, erra, faz do mesmo jeito de novo, erra, faz do mesmo jeito de novo, não dá certo, faz do mesmo jeito de novo, é teimoso. O persistente muda a estratégia.
deu errado, não era esse o resultado esperado, ele muda a estratégia, faz de um modo diferente. E aí vem a história do Thomas Edison, que criou a lâmpada elétrica, né? Aquela primeira lâmpada a vácuo. O Thomas Edison diz, né, conta o folclore, eu não sei, mas conta o folclore que ele experimentou 1000 vezes elementos para ligar, fazer a luz aparecer naquele bulbo de vácuo, e ele tinha certeza que aquilo era possível e não conseguia, a lâmpada ficava acesa algum tempo, queimava, e ele ia mudando a estratégia, ou seja, mudando o elemento que era usado ali dentro, no vácuo, para conseguir a luz, até que, me parece, o tungstênio foi o elemento que acendeu e permaneceu aceso. Então, não existe fracasso. Quando a gente passa a perceber isso e atuar dessa forma, peraí, as coisas que eu fiz e que não deram certo, ai, caramba, eu não vou me martirizar por isso. Não, eu vou apenas olhar para as minhas ações e procurar ajustar, procurar o plano B, procurar fazer diferente. E isso me leva ao próximo princípio, que é exatamente um corolário do anterior. Se algo não está dando certo, faça outra coisa. Se continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo os mesmos resultados. Mas, se você quer resultados diferentes na vida, tem de fazer coisas diferentes. O vestibulando que está fazendo os simulados e não está conseguindo o resultado que o leve a ter a confiança necessária para achar que vai passar no vestibular, no Enem, né, nesse caso, estou falando do vestibular, um tempo antigo, ainda existem algumas faculdades que fazem, né, o vestibular. O nosso Enem, peraí, então você está com uma estratégia de estudo que não está levando ao resultado desejado. Portanto, mude a sua estratégia. O que tem que fazer? Estudar mais horas, estudar e descansar, evitar estudar à noite, estudar, sei lá. É interessante mudar a sua estratégia. Você está falando com o seu filho, repetindo, e ele não está entendendo? Talvez você esteja falando 500 vezes da mesma maneira. Tem que falar de modo diferente, mudar a linguagem, mudar o padrão de linguagem. Fazer diferente para que ele talvez entenda o que exatamente está sendo pedido. Então, se algo não está dando certo, caramba, faça outra coisa. Para de teimar com aquilo que não está dando certo. Ok? E sétimo, tem aí uma historinha gráfica, não sei se está muito legível na tela de vocês, mas o cãozinho fazia xixi lá no sofá, ele levou o cão para fora, mostrou como fazer xixi, e o cãozinho foi e fez xixi da maneira nova. Perceberam? Quer dizer, será que ele se comunicou bem? E aí nós entramos no ponto crucial, que é a da comunicação. O significado da comunicação é o resultado que você obtém. Não adianta ele agora bater no cãozinho, porque fez, né, quase que a mesma coisa. Não, o cãozinho fez diferente. O cãozinho entendeu do jeito dele. E assim são as pessoas. Nós entendemos do nosso jeito. Lembra lá daquele pensamento de Protágoras? Como a coisa parece para você, assim ela é. Como a coisa parece para mim, assim ela é. Portanto, o homem é a medida de todas as coisas. É o que eu percebo, é da forma como eu percebo que eu vou atuar, eu vou responder ao estímulo que está vindo. Portanto, esse ponto aqui é o sétimo e é o último de hoje, porque ele é sumamente importante. Ele fala de um ponto crucial nas relações humanas, que é a comunicação humana. A comunicação humana leva as pessoas do amor ao ódio, porque há falhas, há ruídos na comunicação. O meu carro-chefe hoje, ao trabalhar com a programação neurolinguística, o coaching, a oratória, dentro de empresas, inclusive, o carro-chefe é a comunicação e
a consequência disso, os relacionamentos interpessoais. Comunicação eficaz leva a melhores relacionamentos, a relacionamentos mais harmoniosos, mais adaptados ao contexto. Uma comunicação ruidosa leva a relacionamentos ruidosos e talvez conflituosos. Por isso nós vamos parar por aqui hoje. Já temos bastante conteúdo para vocês digerirem durante essa semana. Na quinta-feira que vem, anota aí na sua agenda, toda quinta-feira, às 20 horas, vamos começar e vamos levar durante 1 hora. Passei novamente um pouquinho, mas nós vamos aos poucos dimensionando isso para exatamente 1 hora, para não tomar muito tempo, e fazermos essas reflexões pouco a pouco, com o método de comer um elefante. Como é que se come um elefante? Um pedacinho de cada vez. Então, vamos utilizar o método Kaizen, que é o método japonês da melhoria contínua. Ou então de o que eu posso fazer hoje, por pequenino que seja, que vai melhorar algum aspecto da minha vida. E assim vão ser os nossos encontros. Um pouquinho de cada vez. 1 hora. Passa rápido. Eu entrego um conteúdo e você se compromete com você mesmo, não é nem comigo, com você mesmo, de pegar esse conteúdo e refletir sobre ele durante 1 semana. Ele já está lá no link. O link eu vou passar aqui rapidamente para vocês, porque agora aqui tem outros slides que não interessam. Está aqui o link, olha. Ui! Desarmou. Se quiser, me manda depois, Mário, que daí eu disponibilizo ali no link para o pessoal baixar. Aqui, ó. bit.ly/PNL Mário. Show. Tá? bit.ly/PNL Mário. Fotografa isso aí rapidinho e você vai lá, baixa esse material. O material da live anterior está lá também. Então, começa a juntar, cria uma pasta aí no seu computador e vai juntando esse material, porque vai ter muita coisa. Vão ter scripts, vão ter muitas reflexões de outros autores sobre a PNL, e você vai juntando isso, vai ser verdadeiramente, eu creio, um curso básico de PNL. Você vai ter com essas lives aí ao longo do tempo. Ok? Então, gente, eu agradeço muito mais uma vez a paciência de ter passado das 9 horas, mas nós vamos começar e conseguir encaixar isso dentro de um tempo razoável, para a gente não tomar muito tempo da noite de cada um, e entregando esse conteúdo e você se comprometendo com você mesmo de pegar, estudar. Pode parecer pouca coisa, mas não é, hein? Pode reescrever isso, analisar, refletir sobre esse conteúdo, essas 7 pressuposições, que nós vamos continuar na quinta-feira que vem. Michael, mais uma vez, muito grato a você pelo trabalho aí. Muito obrigado, Mário, também pelo seu tempo, sua dedicação. E boa noite a todos. Tenham um ótimo final de semana. E obrigado, até a próxima. Mário. Tudo de bom para o pessoal também. Aproveita os comentários e deixa ideias aí de próximos temas para as próximas lives. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.